meu nome é Cristiana Lima e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Imagina este cenário: o teu filho ou filha está a pôr a mesa, preparar para ir almoçar ou jantar. E tu, ao imaginares esta situação, pode parecer algo super simples, muito banal, mas e se eu te disser que essa simples tarefa pode ajudar a criança a desenvolver competências como a confiança, a desenvolver relações sociais? Tu acreditarias? Pois é, isto pode parecer um bocadinho exagerado, tipo, como é que fazer estas tarefas domésticas tão simples vão fazer com que a criança seja mais confiante e que tenha um melhor desempenho social? Pois é, não é exagero, e a verdade é que existem aqui alguns estudos científicos que começaram a explorar esta questão, a fazer estudos longitudinais, ou seja, a acompanhar as crianças durante alguns anos e a tentar perceber se de facto isto tinha relação ou não. E sim, há controvérsia neste tema e nós vamos chegar lá ao longo deste vídeo. Um desses estudos foi realizado em 2019 e contou com cerca de 10 mil crianças. Aquilo que aconteceu foi, acompanharam as crianças ao longo de 3 anos e implementaram um inquérito aos pais em que questionavam se as crianças em casa faziam algum tipo de tarefa doméstica, por exemplo, lá está, a pôr a mesa, a ajudar a tirar a roupa da máquina ou a pôr a roupa no cesto da roupa, a fazer a cama, a arrumar os brinquedos, e em função disso foram acompanhando o desenvolvimento também da criança ao nível de competências sociais, de autonomia, de confiança, e aquilo que se verificou nesse estudo, ao fim desses 3 anos de acompanhamento, é que havia então essa associação. As crianças que, segundo os pais, ajudavam em casa nessas tarefas, tinham depois maiores níveis nestas competências que eu estava a falar, por exemplo, a confiança. E uma das curiosidades desse estudo é que as crianças que, lá está, faziam mais tarefas em casa, tinham melhores notas em matemática. Sim, parece estranho. E não estamos aqui a falar de crianças prodígio. Agora, chega aqui a parte depois da controvérsia em que podem existir aqui outros fatores que tenham contribuído para esta associação. E com estes resultados, realmente pode parecer assim um pouco estranho, mas como é que existe esta associação? Como é que a criança, por ajudar mais em casa, pode então desenvolver todas estas competências? A verdade é que, ao contribuir então com estas tarefas em casa, uma das primeiras coisas que a criança aprende é que ela também tem responsabilidade. Ou seja, por exemplo, na questão dos brinquedos, ao desarrumar e ao ser ensinado que ela pode contribuir para que os brinquedos continuem arrumados, ela está a desenvolver essa responsabilidade também e essa autonomia de, sim, eu consigo brincar, mas eu também consigo depois arrumar tudo isto no sítio certo. E junto a isto vem, por exemplo, capacidades como a autocategorização, ou seja, imaginem ensinar a criança a arrumar determinados brinquedos num sítio, determinados, por exemplo, os puzzles são noutro sítio, os jogos de tabuleiro são noutro, e ela aqui também está a desenvolver esta questão da categorização, portanto, de distribuir as coisas por categorias. Depois, para além disto, temos também a função, temos também o desenvolvimento das funções executivas. E aqui, quando nós falamos de funções executivas, nós podemos falar, por exemplo, da memória de trabalho, do autocontrole e até mesmo funções a nível da motricidade, ou seja, questões como, por exemplo, pôr a mesa, dobrar a roupa, tudo isso também promove aqui esta questão do desenvolvimento motor. E depois, claro, como nós estávamos a falar ao início, temos a questão das competências sociais, porque ao ajudar em casa, nós estamos a fazer com que isto seja uma equipa, ou seja, não existe só uma pessoa em casa dedicada a arrumar as coisas, por exemplo, é uma equipa, portanto todos ali trabalham em conjunto para que, lá está, tudo fique dentro daquilo que é esperado. Portanto, a mesa posta para se jantar, os pratos na mesa, as coisas arrumadas, a roupa lavada, e isto, lá está, desenvolve aqui esta competência social de entreajuda e empatia também. Portanto, nós não estamos só aqui a falar de ter a casa arrumada, não, estamos aqui a falar mesmo de competências sociais e de responsabilidade também. Mas, como eu disse no início deste vídeo, há controvérsias. E há controvérsias porquê? Porque quando nós falamos desta questão da criança ajudar em casa e fazer tarefas domésticas, há depois o lado da crítica que vem, mas isso pode ser exploração, porque estamos a colocar demasiado peso na criança.
Portanto, o que é importante nós aqui pensarmos? Que tudo isto tem que ser feito com peso e medida. Ou seja, não é aquilo que está a ser defendido, por exemplo, nesse estudo de 2019, não é fazer com que a criança sinta este peso e deixe, por exemplo, de brincar, que deixe de fazer aquilo que também faz parte daquilo que é o seu desenvolvimento enquanto criança. Aqui o que é sugerido com esse estudo, através da descoberta dessa associação, é que os pais sejam mais ativos nesta inserção da criança nestas responsabilidades de casa. Portanto, claro que nós temos que garantir que a criança também tem o seu espaço para brincar, o seu espaço para desenvolver aprendizagens, mas incluir a criança nestas tarefas é de alguma forma benéfico para tudo isto que nós estivemos a falar antes. Agora, se nós estivermos a falar de questões como meter a criança a fazer então uma série de tarefas, não explicar à criança a sua importância, não estar com a criança nesse processo de aprender a fazer essas tarefas, então claro que isso terá aqui um efeito contrário, portanto terá aqui um efeito negativo. Já para não falar que se nós estivermos a impor estas tarefas domésticas à criança com o intuito de punir, ou seja, de isto ser um castigo, ou seja, uma consequência de algo que a criança fez, ou se ela não fez como nós estávamos à espera, então nós vamos criticar a criança, então aqui nós acabamos por virar a moeda e o resultado disto será negativo e não aquela associação positiva que estávamos a falar inicialmente. Daí depois surgir esta questão e este debate, mas estamos a falar de desenvolver responsabilidades ou estamos a falar de exploração infantil? E a verdade é que existem culturas em que isto é algo super banal, ou seja, isto da criança desenvolver estas responsabilidades e esta competência e autonomia. Há uma série, que se não estou em erro é uma série coreana, que já tem alguns anos e que trabalhava com crianças com 3, 4 anos, 5 também, e o que eles faziam era fazer com que a criança fosse fazer recados aos pais, com câmaras ocultas, e tentar explorar aqui esta questão de até que ponto é que a criança conseguia fazê-lo sozinha e até que ponto é que ela aos poucos ia se sentindo cada vez mais capaz de o fazer. E a verdade é que essa série, eu depois deixo aqui na descrição o nome da série que eu estou a falar, ela conseguiu confirmar que realmente nós às vezes desvalorizamos aquilo que são as competências da criança, porque nós pensamos, ela é tão pequenina, claro que ela não vai conseguir ir ao mercado e comprar isto ou aquilo. E nessa série eles demonstram que sim, ela é capaz. Agora, claro, isto não pode acontecer em todas as culturas, porque infelizmente não existe o mesmo nível de segurança que existe, por exemplo, no Japão, em que as crianças andam na rua sozinhas e que não existe criminalidade que preocupe os pais nesse sentido. Portanto, claro que sim, isto não é possível, infelizmente, de se fazer em todos os países. Mas a verdade é que tem um contributo muito positivo no desenvolvimento da criança. Com tudo isto que nós sabemos até aqui, até este ponto do vídeo, então nós já sabemos que é importante dar à criança tarefas domésticas. E aqui também é importante lembrar que nós não devemos minimizar a importância do tempo que a criança precisa para brincar, seja para fazer puzzles, para desenhar, enfim, uma série de coisas. Lembrando a importância de diminuir o tempo de ecrãs, e aqui eu sugiro que vocês espreitem o vídeo anterior que eu fiz sobre isto, sobre os desenhos animados que não são assim tão positivos para a criança, mas lá está. É importante lembrar que sim, a criança pode contribuir e deve contribuir para as tarefas domésticas, não pela questão de tens que aprender o que é que custa a vida, mas pela tal questão do desenvolvimento das competências que falámos anteriormente. Agora, claro, é importante adaptar essas tarefas domésticas à idade da criança. Coisas simples como arrumar os brinquedos é algo que a criança consegue perfeitamente fazer a partir dos 3 anos, ou até talvez um pouco antes. Mas ali nos 3, 4, 5 anos, vocês podem ajudar a criança e explicar-lhe como é que ela pode arrumar os brinquedos, onde é que ela pode arrumar determinados brinquedos e fazer esta tal categorização que nós falámos anteriormente. Depois, ali a partir dos 5, 6 anos, ela já vai começar a ter a capacidade de vos ajudar, por exemplo, a pôr a mesa, a preparar a mesa para o jantar, para o almoço. Para além disto, também podem pedir ajuda à criança com, por exemplo, com a roupa, a pôr a roupa suja no cesto, ou mesmo a pôr dentro da máquina, ou até mesmo a dobrar roupa mais simples, como por exemplo toalhas de mesa, ou algo assim que seja mais prático para a criança. Se calhar dobrar uma t-shirt ou um casaco não vai ser assim tão fácil para
essa idade, mas algo simples. Ou até mesmo, por exemplo, enrolar as meias, os pares das meias, enrolar como nós costumamos fazer também. E também podemos colocar a criança a regar as plantas em casa. É também outra tarefa que vocês, com supervisão, conseguem ajudar a criança a fazer, e ela aprende também esta questão da importância de cuidar, da regularidade, ou seja, explicarem à criança de quanto em quanto tempo é que as plantas podem ser regadas, e tudo isto vai desenvolvendo estas pequenas competências de responsabilidade, de empatia também, ou seja, de perceber que se nós não cuidarmos daquela planta, ela acabará por morrer, por exemplo, ou que as folhas começam a secar porque nós não estamos a cuidar dela, e a partir ali dos 8, 9 anos, ela já começa a conseguir ajudar-vos noutras tarefas, como por exemplo, ir convosco às compras. Vocês aqui até podem ajudar a criança a perceber que vocês em casa vão precisar, sei lá, de arroz, de massa, e depois no supermercado até podem depois perguntar: olha, lembras-te o que é que nós dissemos em casa que fazia falta? E trabalhar esta questão da memória, da responsabilidade. Lá está, a responsabilidade aqui vai estar presente em quase todas elas. Mas para além disso temos então, por exemplo, a questão da memória, de falar em casa o que é que vai ser preciso, e depois no supermercado questionar a criança. E depois, claro, outras questões como, por exemplo, pedir ajuda à criança para preparar o lanche, preparar uma sandes, fruta, ou até preparar a lancheira para ela levar para a escola também. E depois, claro, outras tarefas que ela também pode ajudar, vocês a estarem a varrer e ela ajudar-vos com a pá, a apanhar o lixo, ou com o aspirador também vos pode ajudar. Enfim, a partir aqui dos 9, 10 anos, a panóplia de coisas que ela pode fazer já é muito alargada, e podem explorar com a criança essas diversas tarefas domésticas que há por fazer. E lembrar que aqui a questão não é a perfeição, ou seja, não esperem que a criança vá fazer como vocês fazem. A verdade é que nós adultos temos supostamente anos de treinos a fazer essas tarefas, e portanto já as fazemos de forma rápida, de forma mais eficaz. A criança está em processo de aprendizagem, portanto não usar esses momentos para punir e para criticar, mas sim para elogiar e para promover a consistência, ou seja, de fazerem a repetição dessa tarefa uma vez por semana, o que seja, dependendo também da tarefa que é e da necessidade que existe. E lembrar que esta questão da criança ajudar em casa não é uma varinha mágica do desenvolvimento da criança. É apenas mais uma peça do puzzle. E isto de nós ajudarmos as crianças a se desenvolverem não é tarefa fácil. E às vezes nós ouvimos coisas como: mas isso qualquer um cria uma criança, qualquer um cria um filho. Ok, eu percebo esse raciocínio, mas se nós não tivermos este mindset de mas o que é que eu posso fazer de diferente? Por exemplo, o que é que fizeram comigo que talvez possa não ter sido a melhor abordagem? Como é que eu posso mudar isso agora para o futuro dos meus filhos? Portanto, a partir do momento em que nós criarmos este mindset de ok, toda a gente consegue criar crianças, mas vamos criar crianças mais felizes, mais capazes. Então o que é que eu posso fazer por isso? E o que é que tu podes fazer? É seguir aqui este canal, aprender e implementar estas pequenas sugestões que eu vou dando por aqui. Este foi apenas mais um vídeo com algumas sugestões de pequenas técnicas que tu podes aplicar em casa, e que aos poucos vão contribuindo para conseguirmos aqui crianças mais capazes, mais responsáveis e, claro, acima de tudo também mais felizes. E agora deixo-te aqui a questão: achas que realmente faz sentido a criança ajudar nestas pequenas tarefas, ou achas que é ciência a exagerares? Deixa aqui nos comentários a tua experiência com isto, ou até mesmo como é que foi quando tu eras criança. Portanto, se realmente tu sentiste que participar ou não participar nessas tarefas se te ajudou ou não. Partilha aqui qual é que é a tua opinião sobre este tema. Não te esqueças de partilhar este vídeo com pais e mães que tu conheces, que tenham este gosto de aprender e de fazer mais pelos seus filhos. Nós vamos continuar aqui neste canal com mais conteúdo sobre saúde mental, sobre desenvolvimento infantil. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo e espero, acima de tudo, que estas técnicas sejam úteis para ti e para quem te rodeia. Muito obrigada por teres assistido a mais um vídeo. Eu desejo-te o resto de um bom dia. Tchau!